não volte atrás. Olá, pessoal, vamos ao provérbio do dia? Provérbio de número 26, verso 11, diz assim: o tolo que faz uma tolice pela segunda vez é como um cachorro que volta ao seu vômito. Essa palavra é bem forte, bem interessante, que fala aqui então sobre o tolo que comete a mesma tolice pela segunda vez. Salomão aqui compara essa pessoa tola como um cão que a recém vomitou uma comida e ele vai lá e come novamente essa comida. Só que ele não come a comida que está no pote, mas ele come o próprio vômito que ele a recém comeu. E isso é terrível e é muito comum nós vemos isso. Quem tem cachorro já deve ter visto isso, o cachorro vomitar e depois comer o seu próprio vômito. Isso é muito ruim, isso é nojento a gente falar, mas nós vemos a maneira como o apóstolo Pedro ele aplica isso na sua segunda carta de Pedro, no capítulo 2, ele fala sobre essa situação. Lá naquele momento, ele fala sobre as pessoas, ele diz assim, ele diz que aquele que é dominado por alguma coisa, aquele que é escravo de algum pecado, escravo de alguma coisa, ele é dominado por aquilo. É como se aquela coisa fosse o senhor daquela pessoa. Por quê? Porque está dominando ela, está dominando a sua vontade. E nós vemos que lá ele começa a falar sobre a realidade de uma pessoa que estava ali saindo, estava conhecendo o Evangelho, estava conhecendo a palavra de Deus e ela estava saindo de uma vida de erros, estava saindo de uma vida de pecados, uma vida de uma má conduta, de uma inclinação para o mal, de vícios, de coisas ruins que ela cometia e que fazia mal para ela mesma. Ela estava saindo disso. Só que aí ele fala ali que alguns falsos mestres estavam entrando naquela igreja. E essas pessoas que estavam saindo de uma vida de erros, elas começam a ouvir um falso ensino de falsos mestres, e ao invés dessas pessoas crescerem no conhecimento de Jesus, queria libertar elas cada vez mais daquelas vontades ruins e das coisas erradas. Ao invés de elas crescerem no conhecimento do Senhor, esses falsos mestres começaram a trazer ensinos errados, que ao invés de cortar de uma vez por todas o laço e arrancar o mal pela raiz que dominava elas anteriormente, o ensinamento daqueles homens jogava gasolina em fogos que já estavam se apagando. Aqueles homens traziam ensinamentos que só fomentavam, que só aumentavam as vontades ruins que aquelas pessoas tinham antes. E aí, ao invés daquelas pessoas serem aperfeiçoadas e se aproximarem cada vez mais do Senhor Jesus, se aproximarem cada vez mais da pureza, da santificação, essas pessoas elas acabavam retornando para a vida que elas tinham anteriormente. Só que Pedro ali, ele deixa escrito de uma forma clara que essas pessoas, elas agora não estavam no mesmo estágio que estavam antes, mas agora quando elas retornam para a vida que tinham antes, o estado delas é muito pior. Mas por que o estado delas é muito pior? É porque antes, quando elas faziam mal, quando elas eram dominadas por práticas erradas, elas faziam aquele mal, mas elas sabiam, elas tinham consciência de que aquilo era ruim para elas, de que aquilo fazia mal para elas e de que aquilo era errado. Só que agora, quando elas voltam para a vida que elas viviam antes, o estado delas é pior porque, além delas fazerem as mesmas coisas, agora elas não têm mais o peso de culpa, porque o ensinamento errado que elas receberam por falsos mestres fez com que elas vissem aquelas práticas que elas cometiam antes não como algo errado, mas elas receberam um ensinamento ruim e errado que dá o aval, que dá a permissão e que dá uma aprovação para que elas vivam naquele erro. E agora elas cometem aqueles erros não mais com peso de culpa, mas agora, entre aspas, elas têm uma base bíblica distorcida e uma desculpa bíblica distorcida para cometer aquele mal. E aí Pedro diz assim, acerca dessas pessoas, é fiel aquele provérbio, que é esse provérbio 26, que diz: o cão volta ao seu vômito, e a porca lavada, ela se joga novamente na lama. Se você
já sabe que algo que você cometia lá atrás, antes de conhecer o Senhor Jesus, se algo que você fazia lá atrás fez tanto mal para a sua vida, não volte, não retorne a cometer os mesmos erros, não olhe para trás. Se você atravessou o Mar Vermelho, se você já foi liberto de tantas coisas ruins que te aprisionavam, não olhe para trás, não volte para as antigas práticas. Não procure discursos mais favoráveis biblicamente de pessoas na internet, não procure uma pregação mais favorável às tuas vontades ruins, mas procure a sã doutrina, procure mergulhar e conhecer cada vez mais a palavra de Deus, porque a consciência dessas pessoas acabava sendo cauterizada e aquele ensinamento ruim que as pessoas recebiam estava roubando delas o arrependimento. Então não seja o cão que volta ao seu vômito, não seja aquele que experimenta novamente coisas que já fizeram mal para você, não seja como a porca que já tomou banho, já está limpa, já foi purificada, mas que agora se joga na lama novamente. Se o sangue de Jesus já te purificou, se o ensinamento fiel da palavra do Senhor já estava te purificando, não deixe que ensinamentos ruins faça com que você retorne à vida antiga. Não volte a viver as antigas práticas e a antiga vida que você vivia antes de conhecer o Senhor Jesus, mas se aproxime cada vez mais dele. Porque o texto ali deixa claro que quando nós conhecemos mais do Senhor, nós somos mais libertos, nós somos mais livres das coisas erradas que nós praticávamos antes e nós somos mais purificados de erros que cometíamos antes. Então, não olhe para trás, vá ao encontro do Senhor, faça como Ló, que saiu de Sodoma e Gomorra e ele não olhou para trás. Não faça como sua esposa, que olhou para trás e virou uma estátua de sal, acabou morrendo. Não faça isso, não morra espiritualmente. Não fique parado, não naufrague, não volte, não decline a vida antiga, mas siga adiante, siga o Senhor Jesus. Então, não olhe para trás, olhe para o autor e consumador da tua fé, olhe para o bom pastor, que é Jesus Cristo, que vai à frente das ovelhas, e siga ele, siga a sua conduta, siga os seus ensinamentos, siga as pisaduras dele, siga as pegadas dele, vá ao encontro do Senhor. Então, essa era a mensagem de hoje, não olhe para trás. Peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus contatos, com seus amigos. Peço que você deixe um comentário aí, o que você achou sobre esse conteúdo, para que a plataforma possa recomendar o nosso conteúdo para outras pessoas que ainda não nos conhecem. Eu vou deixar na descrição do vídeo as minhas redes sociais, para que vocês possam seguir em outras redes sociais e acompanhar outros conteúdos que faço. E eu também vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado no topo o link do nosso curso bíblico e teológico Fundamentos, para você crescer no conhecimento da palavra do Senhor e expandir a sua fé. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Um grande abraço e até amanhã.